Salve pessoal, tudo bem? Eu sou Vamberto Rossi e esse é o canal Novo Elmo. Hoje nós vamos discutir sobre política e espiritualidade. Vamos nessa. Bom, qual a relação entre política e espiritualidade? Será que tem alguma relação? Vamos pegar primeiro a questão da política. O que é isso? Política vem do grego. Tem duas raízes possíveis. Aí, se vocês pesquisarem na internet, vocês vão encontrar as duas raízes dessa palavra. Politeia e politikos. Na verdade, politeia e politikos. As duas raízes, né, de origem grega têm a ver com assuntos, se você pegar, né, literalmente, assuntos relativos à polis. Isto é, a organização da vida na cidade. E, por extensão, hoje a gente pensa na organização da vida no país. E o que a gente entende por organização? Os limites geográficos, as leis, as instituições, a população, a organização civil, tudo isso é gerenciado de alguma forma pelo que nós chamamos de política. E aí você pode perguntar, ué, mas o que política tem a ver com espiritualidade? Vamos tentar desvendar isso aqui, porque não é um raciocínio fácil da gente fazer. De todas as coisas que a gente poderia evocar aqui para falar dessa relação política e espiritualidade, eu vou escolher duas. A primeira delas Jesus Cristo deixou muito claro no seu julgamento diante de Pilatos que toda forma de poder procede do alto, não é? Então, para quem não se lembra, estava lá Jesus Cristo diante de Pôncio Pilatos, sendo julgado ali pelos supostos crimes que ele havia cometido. E Pilatos falou para ele, escuta, você não vai falar nada, você vai ficar quieto aí, tá todo mundo te acusando. Você não sabe que eu tenho poder para te soltar ou para te condenar? E aí, de uma maneira assim muito sábia, Jesus responde, você não teria nenhum poder sobre mim se não tivesse vindo do alto. Toda forma de poder procede do alto. A política, ela é uma forma de poder. Na verdade, aqui para nós, hoje em dia, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, em todo o mundo, não só no Brasil, tá, gente? Às vezes a gente acha que certas coisas acontecem só no Brasil, que nem essa ideia de polarização política, que muita gente acha que é recente, e não é. Isso vem desde o Brasil Império, desde a primeira Constituição, a Constituição de 1824. O próprio Dom Pedro I criou essa cisão aqui. Então, isso não é recente na história do Brasil, nem na história do mundo. Então, a gente não pode achar que isso é uma particularidade do nosso país, porque o nosso país ele é feito de gente humana, seres humanos. E os seres humanos, se vocês podem ver aí, podem pesquisar na internet, historicamente os seres humanos têm um modus operandi mais ou menos parecido. Então esse lance de política, ele tem a ver com a forma mais comum de poder, porque é aquela que chega pra gente de uma forma mais clara. Não que a política seja uma coisa clara, mas a política de verdade, aquela onde as decisões são tomadas de fato, essa política ela não é clara, ela é uma política meio que obscura, porque há outros interesses aí que a gente não consegue compreender. Mas o fato é que é a forma de poder com a qual a gente lida no dia a dia. Praticamente tudo passa pela política. Eu me lembro aqui de um texto atribuído a Bertold Brecht, que se chama O Analfabeto Político. E nesse texto, Bertold Brecht, que foi um grande dramaturgo, né? Para quem não conhece, dá um busca rapidinho aí na internet. Você vai encontrar informações no Wikipédia mesmo sobre o Bertold Brecht. Foi um grande escritor de obras literárias, de peças de teatro. Cara fudidão, né? Então ele tinha esse texto, O Analfabeto Político, onde ele explica, né, que a política está relacionada com tudo na nossa vida. Tudo o que acontece na nossa vida passa por decisões políticas, no mínimo, desde os gregos, que para nós, nessa geração planetária, veio que foram eles que inventaram a política. Eu tenho tido assim alguns indícios de que não, ela é bem mais antiga.
A gente não pode esquecer de Atlântida, né? Muita coisa nós herdamos de Atlântida. Então, gente, política, ela tem a ver com poder, com gerenciamento da nossa vida, e de uma maneira assim muito real. Ela é feita no dia a dia, desde as pequenas ações, claro, mas também nas grandes ações, pequenas decisões e grandes decisões, tudo isso passa por questões políticas. E aí, voltando ao que eu estava falando para vocês sobre a questão de Jesus Cristo, como ele define de uma forma assim muito maravilhosa, muito clara o que é a política, ela é uma forma de poder, mas que procede do alto. Então, ela é dada por Deus para alguém. Logo, a gente entende que a política, antes de ser essa ferramenta de poder, de gerenciamento da vida, ela é um dom divino. Ela é um dom que é dado por Deus para o governo, para a organização da vida aqui no planeta Terra. Então, essa é uma primeira abordagem, que está aí. Ela tem uma parte ali na divindade, quando a gente fala de Jesus Cristo, mas ela tem uma parte assim na realidade. A segunda parte, agora, que eu gostaria de falar com vocês, ela vem da própria Grécia, que é, assim, os políticos, os governantes em particular, eles são regidos por Zeus. Então, o Zeus em pessoa, que foi, sem dúvida alguma, a divindade mais popular da Grécia, talvez ali perca, mas por pouco, de Afrodite. E aí vocês podem pesquisar isso na internet que vocês vão encontrar informações desse tipo, com certeza. Zeus, cara, é um cara, né, é o deus, é a divindade que rege a política, que rege os governantes. Então é muito interessante a gente pensar isso, porque a gente acabou de falar agora que a política ela é um dom divino, ela é concedida por Deus, né? Então, esse fato de Zeus, a maior divindade, a mais popular entre os gregos, ser aquele que dava essa dádiva, dava esse dom de governo. O problema é que nós, humanos, imperfeitos como somos, não porque a gente é imperfeito na essência, mas porque quando a gente está na matéria, a imperfeição é uma condição, a gente acaba deturpando, de alguma maneira, essa ideia de governo, de divindade. Então a gente tem, por exemplo, vou dar alguns exemplos aqui de deturpação do caráter divino da política. Teocracia, por exemplo. Theo, né? Vem de Theos, do grego também. Cracia, governo. Então, o governo de um ser divino que está encarnado. É curioso a gente pensar nisso, né? Uma divindade encarnada. Porque quando a divindade encarna, ela se sujeita a todas as regras que ela mesma impôs para a matéria. Então a imperfeição é uma dessas regras, né? Mesmo os grandes avatares tinham ali as suas imperfeições, e é isso que torna eles tão maravilhosos, porque eles participam de tudo que a gente participa aqui na matéria. Participa de tudo que a gente vive, de tudo que a gente sofre, de tudo que a gente tem contato encarnados na matéria. Então é isso que faz, né, da divindade encarnada, os grandes avatares, serem assim caras que têm propriedade no falar, mas ainda assim imperfeitos. É uma ideia de imperfeição. Isso acaba sendo transmitido para a política. Então a teocracia, que é uma deturpação da ideia da divindade, na verdade a primeira forma de deturpação do que nós chamamos de caráter divino da política, que é uma pessoa se achar com autoridade divina, né? Uma outra forma é a hereditariedade, que é a transmissão, primeiro o exercício vitalício do poder, segundo a transmissão para os descendentes desse poder. Então, exclui das outras pessoas o direito de escolherem os seus governantes. Então, essas duas, por incrível que pareça, a teocracia e a monarquia, que tem a ver com a hereditariedade, a transmissão hereditária do poder, foram duas formas de poder, duas formas de domínio, duas formas de política, de governo, que duraram assim milhões de anos, são as mais antigas e, evidentemente por isso, as mais arcaicas, as mais conservadoras.
E aí nós temos outras. Logo depois vem a República. Logo depois da República vem a democracia. Então, há um desenvolvimento, isso a gente não pode perder de vista. Existe um desenvolvimento do exercício do poder, do exercício da política. No entanto, esse desenvolvimento, primeiro, ele é lento. Ele não é um desenvolvimento que ele é rápido. Ele não é simples. Ele é complexo. Porque ele acompanha o desenvolvimento dos seres humanos. E nós, como é que a gente é? Lento e complexo. Tudo o que a gente faz, portanto, carrega essas duas características: lentidão, morosidade, demora e complexidade. Então, essas duas características também são aí do que nós chamamos de política. Mas a gente precisa entender que a política, ela tem uma importância fundamental, que é ela que estrutura a vida na nossa sociedade. Sem política, a gente não tem como se organizar. Então tem muita gente que quer substituir, eu não gosto de política, eu odeio política. De fato, a política dos políticos que a gente tem visto aqui no Brasil e no mundo, ela é odiosa. Não dá, gente, para discordar disso. Então, constatamos uma coisa que é ruim. Isto é, a política dos políticos atualmente, ela é odiosa. Mas o que a gente vai fazer? Cruzar os braços? Sair destilando ódio? Botar a culpa no outro? Eu não sei se esses são caminhos viáveis. E aí eu gostaria de apelar aqui para uma outra questão relacionada com a divindade, que é a inspiração. Tudo aquilo que é dom divino vem com a inspiração divina. Então olha só mais uma coisa interessante para a gente pensar. Zeus, acabei de falar para vocês, ele na Grécia, ele era o regente daqueles que governam. E da mesma forma, ele era pai, ele é, né, o pai das musas. O que são as musas? A inspiração. Então Zeus, né, tem lá, depois aí se você quiser saber um pouquinho mais sobre essa história, você procura lá o mito de Zeus e Mnemosine, que dá origem às musas, aquelas que nos inspiram. Então, a política, gente, ela tem um caráter de inspiração divina. Só que como a gente está muito assim mergulhado na matéria, como a gente está preocupado demais aí com questões do cotidiano, a gente esquece de dar ouvidos a essa inspiração divina que vem pra gente. E aí onde acontece as merdas que a gente vê, a corrupção, a gente vê aí a perseguição, a política ruim, que é aquela que domina as pessoas, né? A tirania, que é a pior forma de exercício da política, em que você perde a sua liberdade, o seu direito. Não percam de vista essa característica divina da política. E aí quando eu falo política como uma inspiração divina, eu não quero que vocês entendam que nem esse evangélico do caralho que mistura política com religião. Não é disso que eu estou falando. Não. O que eu estou tentando colocar aqui para vocês é que a gente precisa resgatar essa essência divina do exercício da política. A política, ela sendo um dom, tudo aquilo que é dom não é para mim, é para as outras pessoas. Porque que ao encarnar a gente recebe dons para ajudarmos uns aos outros. E geralmente para que a gente usa esse dom? Para a gente se beneficiar. Não que a gente não possa se beneficiar, mas a gente não pode esquecer que nós não estamos sozinhos. A gente precisa dividir o que a gente tem. Então falta isso para os nossos políticos. Mas a gente não pode esquecer uma outra coisa que principalmente aqui no Brasil, que as pessoas têm uma memória muito curta, a galera esquece. Que é o seguinte, os políticos, eles passam por um processo educacional antes de se tornar político. Então ninguém nasce sendo político. Você se torna um político. E esse é o problema. Porque os políticos, eles passam pelo mesmo processo educacional que qualquer cidadão passa. E aí, em algum momento desse processo, ele se torna corrupto. Antes de chegar na política. Antes de chegar nas instituições, no governo. Quando ele chega lá, ele só mostra aquilo que ele realmente é. Então, muito cuidado, gente, ao apontar o dedo para o político e falar, você é ladrão.
Porque aqui no Brasil, pelo menos, desde 1985, nenhum governante chegou ao poder por golpe de Estado. Nenhum governante chegou ao poder tomando esse poder pela força. Eles foram eleitos. Eleitos por quem? Por mim, por vocês. Então pensa, se o político é corrupto, o que eu sou? E aí eu gostaria de deixar essa mensagem para vocês. E também não se esqueça de pensar no próximo quando você for votar. O voto, ele não é um ato individual apenas. Ele precisa levar em consideração também a dimensão coletiva. Porque um governante, ele não governa só para quem votou nele, ele governa para todo mundo. Beleza? Espero ter acrescentado alguma coisa para vocês. Se vocês gostaram aqui desse tema, dessa mensagem, curte aí pra gente, né, que é muito importante. Se inscreva no nosso canal e ativa o sininho para você receber notificação de conteúdo novo. Compartilha e deixe seu comentário para ver o que você achou, para a gente bater uma ideia aí, trocar um diálogo aí, que é muito importante também. Hoje eu fico por aqui, mas eu espero vocês nas próximas semanas. Grande beijo na sua consciência, no seu espírito e até a próxima. Tchau!